Você já sentiu que diversas vezes, em muitos momentos, você tenta se desvincular do celular, né? Parar de usar a tela do celular, mas quando você se distrai, você já tá rolando o feed do Instagram, tá rolando ali os shorts do YouTube, e muitas vezes você nem percebeu em que momento você pegou o celular e começou a deslizar nesses aplicativos. E pensando nisso, eu que trabalho com a internet, produzo conteúdo, uso redes sociais todos os dias, ainda consegui reduzir significativamente o uso de telas aqui no meu trabalho, usando as 4 coisas que eu vou trazer para você aqui nesse vídeo. E elas fizeram eu conseguir reduzir meu tempo de tela sem precisar sumir da internet, parar de trabalhar ou fazer um detox forçado, que é o que normalmente a maioria das pessoas comenta aqui na internet que você deve fazer. O primeiro ponto que você já deve ter observado aqui é que normalmente a gente fala muito sobre vício de dopamina. E, de fato, existe uma porcentagem de culpa disso, mas não é bem assim que é dito ou que normalmente as pessoas compreendem. Eu, por sinal, já gravei um vídeo de como que a gente pode controlar a dopamina e eu vou deixar aqui no card, mas você assiste isso depois. De uma forma resumida, basicamente, ela atinge um ciclo, a gente entra num ciclo de distrações onde normalmente a gente acaba ficando se distraindo muito mais fácil, porque a gente está acostumado a de fato receber esses pequenos prazeres usando as redes sociais em excesso, né, e sem nenhum objetivo em mente. E se você ainda fizer uma pesquisa rápida e for ver a média de tempo de uso de tela do Brasil, já chega a ser mais assustador porque você percebe que não é tão incomum isso acontecer. Você vai perceber aqui na tela, agora estou colocando alguns dados, você percebe que isso é mais comum do que imagina e a cada vez mais vai ficar mais difícil sair desse ciclo de distração ou mais fácil ainda você entrar nesse problema. E aí, se você trabalha com a internet assim como eu, pode entrar no mesmo ciclo de estar sempre conectado, né, estar ocupado ou ser produtivo. E esse normalmente é mais um dos problemas que a gente tem quando a gente está nesse ciclo de distração. Você acaba se vendo muitas vezes com a agenda cheia, com bastante coisa para fazer, para conseguir realizar no seu dia, colocando atividade por atividade dentro da sua agenda e muitas vezes não consegue concluir essas atividades. Aí entra num ciclo de ansiedade, aí procrastinação e por aí vai. A gente vê num ciclo sem fim, numa grande bola de neve que a gente não consegue sair. E para mim é muito fácil vir aqui falar para você sobre esse assunto, porque a gente trabalha com a internet passa por isso muitas vezes e eu que já estou desde 2017 nessa lida, consegui passar por isso muitas vezes e em muitos casos eu consegui resolver isso. Inclusive aqui no canal, se você for dar uma olhada, tem vários vídeos a respeito disso já. Mas isso no geral acaba impactando muito a nossa rotina, nossa produtividade, nosso sono, entra num ciclo onde é como se fosse uma reação em cadeia. E você acaba percebendo que não é tão fácil quanto parece quebrar esse ciclo, porque por trás existe de fato uma indústria bilionária que disputa a sua atenção o tempo inteiro, produzindo cada vez mais conteúdos que são hiper dopaminérgicos, que é o termo que a galera usa na internet, mas que disputa a sua atenção e tentando usar diversos gatilhos para que você consiga de fato sentir pequenos prazeres e que você vai procrastinando a sua saída e vai alimentando cada vez mais esse ciclo vicioso. A primeira coisa que eu quero introduzir aqui com você, de uma das coisas que pode te ajudar, é a questão de uma agenda, né, mais visual. E pode ser ela tanto física quanto online, mas aí você precisa, se você utilizar online, de uma forma eficiente e que não distraia você o tempo inteiro. Eu, por muitas vezes, assistindo diversos vídeos na internet, estudando um pouco mais sobre sistema de produtividade, que eu também já gravei um vídeo aqui sobre o meu sistema final, né, de produtividade, vou deixar aqui no card, mas eu tentei usar em diversas vezes agendas físicas, né, o papel de fato, para que eu não precisasse estar conectado o tempo inteiro para consultar minha agenda. Mas não funcionou para mim. Eu não consigo de fato utilizar uma agenda que seja física, né, que não seja online. Então, eu acabei adaptando, e aí nesses casos eu uso hoje uma Alexa para fazer a automação da minha agenda, onde me lembra a cada compromisso, eu tenho diversos lembretes automatizados, e também eu uso o acesso dessa minha agenda pelo computador. A principal mudança que eu fiz aqui foi retirar do meu celular, que antigamente eu tinha o aplicativo da agenda no meu celular, eu uso o calendário do Outlook, por eu acho que talvez a minoria das pessoas da internet, mas eu tirei o widget também da tela, né, que eu deixava ali mais ou menos para ficar sempre com, cada vez que eu desbloqueava o celular, eu ficava conferindo a minha agenda, e isso era extremamente prejudicial e foi uma das mudanças que eu fiz. Como eu não me adaptei ao papel físico, eu fiz essas mudanças para deixar exclusivamente no computador, que é o momento que eu estou trabalhando, que eu consigo consultar, e muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes eu não preciso abrir minha agenda para consultar, eu faço isso uma vez ao dia, que é no período da manhã, porque durante o restante do dia, a própria Alexa ela já vai me lembrando aí o que eu tenho para fazer, que começa em 15 minutos ou que começa em 5 minutos,
para eu conseguir aí entrar dentro do fluxo da minha rotina. E isso pode ser que ajude você também, e se você não se adaptar à agenda de papel como eu já não me adaptei, pode ser que isso facilite para você, que a gente tentar dificultar o acesso no celular e deixar somente no computador, porque quando a gente está no computador, a gente está de fato no momento de trabalho. Segunda coisa que eu quero trazer para você, que uma das coisas que eu fiz que me ajudou muito foi remover completamente as notificações. Eu chamo isso de notificações zero. As próprias notificações, sejam elas no celular ou sejam elas até no relógio, elas têm um impacto direto em questão de um sistema de recompensa nosso, que a gente vê o tempo inteiro as notificações. E no começo, por exemplo, quando eu comecei a usar esse relógio, eu achava que acessar as notificações por ele faria eu não precisar acessar o meu celular o tempo inteiro, porque se eu conseguia ver por aqui, eu já identificava se era algo importante ou não, e aí eu não precisava acessar pelo meu celular. Se você está escutando algum barulho, ruído de fundo, é a minha filha que está fazendo uma festa aqui dentro de casa. Salvo engano meu, e eu fui muito resistente a alterar de fato o que eu precisava fazer para que as notificações não me atrapalhassem mais. E a primeira coisa que eu fiz foi remover completamente as notificações aqui do relógio, e o segundo passo foi remover do celular. Então hoje nem meu WhatsApp ele faz notificações no meu celular, porque não precisa. Em um momento que eu estou trabalhando, eu estou sempre com o WhatsApp aberto, ou em muitos casos eu não estou com o WhatsApp aberto no meu computador. Então assim, pô, se eu estou trabalhando e eu preciso falar no WhatsApp, eu estou com ele aberto. Se eu não vou, que eu estou no momento focado, que aí eu não quero distração nenhuma, eu fecho meu WhatsApp, e com o meu time, né, com a minha empresa, a gente tem um sistema de escritório online, que aí esse sim fica aberto, e aí em caso de necessidade, eles me interrompem ali em algum momento solicitando, então não precisa do WhatsApp nesse momento. Então foi algumas adaptações que eu fiz para não ter distrações, e as notificações são coisas que me distraem a gente completamente. Então assim, eu te recomendo testa pelo menos por uma semana. Você acha que seu mundo vai acabar se você desativar as notificações do seu WhatsApp, porque vai que alguém precisa de uma urgência falar com você. Cara, se você tem pessoas muito próximas que falam com você o tempo inteiro, você avise elas que em caso de emergência elas liguem para você. E aí você já sabe que seu telefone tocar é uma emergência. Mas testa por uma semana e depois você me conta aqui nos comentários. A terceira coisa que eu quero trazer aqui para você, que também mudou bastante, e principalmente eu que trabalho com as redes sociais, foi a questão de usar regras para as redes sociais. Porque existe de fato um uso profissional e um uso recreativo. E principalmente quando você começa a trabalhar com a internet em exclusivo a produção de conteúdo, você normalmente já não tem mais um olhar tão simples para os conteúdos, né, para a própria navegação, porque você já olha de uma forma estratégica a usar um conteúdo como referência, a de fato curtir um conteúdo, entender a estratégia por trás daquilo, mas você normalmente usa essa desculpa para ficar navegando aí no celular sem motivo algum. E o que eu fiz? Foi não utilizar nesses momentos o uso da internet no celular, e eu também utilizo sempre no meu computador. Então assim, eu uso muito o Instagram e principalmente o YouTube no meu computador quando eu estou navegando de uma forma profissional. Então eu não preciso utilizar o celular de uma forma profissional. Com o meu uso 100% do Instagram pelo celular de uma forma recreativa, porque a não ser que, é claro, salvo em alguns momentos, eu estou navegando pelo celular e eu identifico algo, eu tiro o print, eu coloco nas minhas marcações, nas minhas pastas com referências ou inspirações, coisas parecidas, mas normalmente eu já separo o momento do meu dia que eu preciso usar de forma profissional, e eu uso sempre pelo meu computador, porque de fato a gente está em um momento ali mais focado, um momento de trabalho, e aí eu não tenho distrações pelo celular. Então se você sente que você precisa usar as redes sociais por causa do trabalho, mas você sente que está distraindo mais do que ajudando, tenta sempre usar pelo computador. Eu acho que isso vai te ajudar muito, porque se você está trabalhando, você normalmente usa o computador para trabalho, e aí você consegue anexar essas duas coisas ao mesmo tempo. Normalmente, se você tenta usar limites de tempo, janelas de uso, acaba que na prática ela não te ajuda tanto assim, e com o tempo você já vê que não é constante você utilizar essas janelas de tempo, e aí cai no esquecimento e você volta de fato no vício de telas. E eu ainda não testei de fato transformar meu celular em algo minimalista, em alguma técnica parecida, mas o que eu já testei foi utilizar exclusivamente no meu computador, e isso tem funcionado bastante. Talvez seja a forma mais simples de você fazer, em vez de mudar completamente seu celular para que você deixe de ser um viciado em telas. E o quarto e último item que eu acho muito importante que a gente pode fazer para acabar de fato com esse ciclo de distração por causa do celular e redes sociais é ter recompensas fora da tela, né? Ter de fato hábitos, coisas que a gente faz no nosso dia a dia que vão nos dar tanto prazer quanto, e a gente precisa se acostumar com essas coisas em vez de precisar sempre buscar prazer em telas, em navegação na internet. Então, normalmente, coisas que eu me adaptei foram a leitura, por exemplo, momentos que eu consigo parar para ler. Eu tenho uma mesa do lado
eu tenho uma estação de trabalho e é uma estação dupla, e na outra mesa do lado eu tenho livros que eu faço alguns momentos de leitura que me ajudam a exercitar vocabulário, aumentar o vocabulário, aperfeiçoar, enfim, são ótimos para diversas ocasiões. Então, quando eu preciso, às vezes, dar um momento de pausa, eu consigo fazer esse momento com a leitura, por exemplo. Outros momentos, por exemplo, é fazer caminhada, sair na rua, não sei onde é que você mora, mas às vezes só uma simples caminhada já me ajudou muitas vezes a clarear algumas ideias na cabeça, ajudar um pouco a criatividade na hora de escrever uma copy, né, de escrever qualquer coisa. Eu simplesmente dar uma caminhada me ajuda bastante, ou ir para academia. Então, ter esses momentos que você sai, né, que você está esgotado. Muitas vezes eu faço blocos de tempo de trabalho e depois de 2 blocos de tempo que eu faço de 1h30, eu acabo fazendo uma atividade fora, porque me ajuda aí talvez a circular um pouco melhor o sangue no corpo e dar um reset para fazer mais 2 blocos de tempo no meu dia. Então, isso pode ser uma coisa que ajude você, em vez de ficar simplesmente, você vai perceber que depois que você está de saco cheio de olhar para a tela do computador, você vai buscar muito prazer na tela do seu celular. Se você adaptar a simplesmente coisas que não dependem do celular, coisas externas, né, coisas mais orgânicas, pode ser que te ajude também, assim como já me ajuda. Então, recapitulando o que a gente trouxe aqui, o primeiro passo é a agenda, né? Seja ela de papel ou seja ela de uma forma digital focada para o uso, que é o que eu passei aqui para vocês, que é o que funcionou para mim. O segundo ponto são as notificações zero, então zerar completamente as notificações, isso vai te ajudar muito. O terceiro é utilizar regras com as redes sociais. E o quarto é a gente conseguir colocar recompensas que não dependam aí do digital, não dependam do online, nem do celular. A gente não precisa sair da internet para ter paz, a gente só precisa reaprender a usar ela do jeito certo. Se esse vídeo fez algum sentido para você, deixa nos comentários. Traz também alguma dica, se você já passou por isso também e já conseguiu melhorar em algum requisito que a gente trouxe aqui. Compartilha com a gente no comentário. Se não se esquece de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.